Olá, que a paz, a bênção de Deus possam assim acompanhar quem nos ouve hoje e durante a semana toda. Bem-vindos a mais uma das nossas conversas, né? Uma análise mais aprofundada. Hoje a gente vai focar num pilar assim bem importante da vida espiritual, a perseverança. Vamos explorar juntos o capítulo 30 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. A nossa missão aqui, então, é tentar desvendar um pouco esse segredo, sabe? De como manter a firmeza na caminhada com Deus. Não só quando tá tudo bem, claro, mas principalmente quando parece que a gente está no meio de um deserto espiritual. Como o próprio Sorge coloca, né, de forma bem direta, todos nós temos períodos de deserto. A única maneira de atravessar esses momentos é tomando uma decisão antecipada de que nunca desistiremos de nossa busca por Deus. Forte isso, né? É uma afirmação muito forte, sim, e define bem o tom do capítulo, eu acho. Sorge não está falando tipo de uma teimosia cega ou de simplesmente aguentar firme porque tem que aguentar, sabe? Ele apresenta a perseverança mais como uma escolha ativa, um caminho consciente que, na visão dele, nos leva para uma intimidade mais profunda, um relacionamento mais, digamos, robusto com Deus. E um ponto interessante que ele já levanta logo de cara é que esses períodos áridos, essa secura espiritual, né, embora sejam, claro, desconfortáveis pra caramba, eles são vistos como necessários. Ele até faz uma analogia com o clima, que eu achei ótima. Diz que a Terra precisa de chuva para ser produtiva, não só de sol, né? Da mesma forma, as dificuldades, essa aparente falta de sentimento na vida espiritual, podem ser, na verdade, cruciais para o nosso crescimento. Sem esses desafios, talvez a gente ficasse estagnado, sabe? Ok. Vamos desempacotar isso um pouco melhor. Essa ideia de que sentir monotonia ou secura espiritual não é, assim, necessariamente um sinal de que a gente fez algo errado, mas que é uma fase esperada, quase normal. Isso é um alívio, não acha? Porque, nossa, quantas vezes a culpa bate forte nesses momentos, né? E a analogia do clima é muito boa mesmo. Nada pode viver debaixo de sol contínuo, apenas sol contínuo cria um deserto. Faz a gente pensar que as nuvens, as chuvas, as dificuldades têm um propósito ali, mesmo que a gente não enxergue na hora. O desafio, então, como o Sorge aponta, é como atravessar esses períodos sem largar mão do que ele chama de lugar secreto. E a chave que ele propõe é esse tal comprometimento tenaz, essa decisão firme, tomada antes, né? Antes da crise chegar. Falando nisso em lugar secreto, talvez valha a pena a gente dar uma clareada rápida no que o Sorge quer dizer com isso, porque é um termo muito central no livro todo, né? Ah, sem dúvida, bem lembrado. Quando Sorge fala do lugar secreto, ele está se referindo àquele espaço pessoal mesmo, sabe? Intencional, consistente, de comunhão com Deus. É a vida de oração, de meditação na palavra, que acontece não para aparecer, mas no íntimo, né? É aquela disciplina diária de buscar a presença de Deus, não importa o que está acontecendo fora ou o que a gente está sentindo por dentro. É a base, na visão dele, para todo o resto da vida espiritual. E especialmente para a perseverança que a gente está discutindo. Entendi. É a prática constante, aquele relacionamento cultivado no dia a dia, né? E aí, nesse contexto, o contraste que o Sorge faz com o exemplo de Jesus fica muito poderoso. Porque a nossa reação natural, né, diante da dificuldade, da dor, muitas vezes é recuar, se proteger, talvez até deixar de lado essa busca no lugar secreto, certo? Exatamente. A inclinação humana pode ser essa mesmo. Se fechar, se distrair, às vezes até culpar Deus pela dificuldade, né? Mas o Sorge nos leva lá para o Getsemane e destaca a reação de Jesus que está em Lucas 22:44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Olha só a dinâmica. É o oposto do que a gente faria, talvez. A angústia não afastou Jesus da oração. Pelo contrário, intensificou. É um contraponto muito direto à nossa reação quase instintiva, né? Jesus mostra um caminho radicalmente diferente. Quanto maior a pressão, mais profunda a busca pela conexão. Isso dá um significado novo para a oração nesse contexto, né? Não é só um pedido de alívio. Vira uma ferramenta de preparo, de fortalecimento para enfrentar a dor que estava por vir. O Sorge sugere que, vista assim, a própria dor pode se tornar um presente inesperado, sabe? Um tipo de
trampolim que nos impulsiona para Deus se a gente escolher responder como Jesus, buscando mais intensamente o lugar secreto. Uhum. E aqui a coisa fica realmente interessante. E talvez, assim, um pouco desconcertante para mim. Se a resposta ideal ao sofrimento é buscar mais intensamente, como é que se faz isso sem desabar? A nossa força humana tem limite, né? E aí o texto traz a oração de Paulo lá em Colossenses 1:11, pedindo que os cristãos fossem fortalecidos com todo o poder para que tivessem, olha só, toda a perseverança e paciência com alegria. Quer dizer, perseverança e paciência no sofrimento prolongado. Ok, a gente até tenta entender. Mas com alegria, isso soa quase impossível. Sobre-humano. Como é que o Sorge lida com essa aparente contradição? Esse é, de fato, um ponto central do argumento dele. E o Sorge reconhece, sim, que essa capacidade de perseverar com alegria não brota naturalmente da gente. Ele descreve isso explicitamente como uma qualidade divina, algo que só pode ser acessado através do poder de Deus. A lógica que ele apresenta é que o próprio Deus, ao lidar com o sofrimento e o pecado do mundo por milênios, ele demonstra essa capacidade que para nós é incompreensível, né? De suportar a dor sem perder sua força essencial, sua natureza alegre. E se a gente conecta isso com o quadro geral que ele está pintando, a chave para a gente, como ser humano, poder experimentar um vislumbre dessa força e dessa alegria divinas no meio das nossas lutas, está, de novo, na prática consistente do lugar secreto. É nesse ambiente de intimidade contínua com Deus que, segundo Sorge, a gente é progressivamente fortalecido com todo o poder. Sem essa base, sabe? Sem um relacionamento secreto, regular, real. Ele argumenta que essa perseverança divina, essa alegria que consegue coexistir com a aprovação, ela fica fora do nosso alcance. Não é um botão que a gente aperta, né? É mais um fruto que cresce nesse ambiente de comunhão. Mas essa ideia de encontrar alegria na aprovação, como é que a gente diferencia isso de uma, sei lá, uma negação do sofrimento real ou de uma espiritualização que talvez ignore a dor genuína que a pessoa está sentindo? O texto entra nessa nuance? É uma pergunta muito pertinente, sim. O texto não sugere de forma alguma uma negação da dor. A alegria que ele menciona não é um contentamento superficial com a situação ruim em si, sabe? É uma alegria mais profunda, quase paradoxal, que coexiste com o sofrimento. O Sorge parece conectá-la não à ausência de dor, mas sim à presença de um propósito maior e à confiança na soberania, na bondade de Deus, mesmo quando a gente não entende nada. É uma alegria que vem mais da segurança do relacionamento com Deus e da esperança futura do que das circunstâncias do presente, entende? Entendi. Então, na prática, parece que um ingrediente-chave para essa perseverança alegre é a compreensão, o entendimento. O Sorge cita Tiago 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A palavra-chave aqui parece ser essa, sabem. A alegria não vem da provação em si, mas do conhecimento de que ela não é à toa, de que tem um propósito sendo trabalhado ali. Exato. É isso mesmo. E aí vem a questão crucial. Onde é que a gente adquire esse saber? Como ter certeza de que a nossa dificuldade tem um propósito divino? O Sorge direciona o leitor de novo para a busca diligente de Deus, especialmente através da sua palavra, cultivada lá no lugar secreto. Ele argumenta que é meditando nas Escrituras, observando como Deus agiu na vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, nas adversidades deles, que a gente começa a discernir os padrões do coração de Deus e a confiar nos propósitos dele para as nossas próprias vidas. O exemplo clássico que ele menciona é o de Paulo, né? Com o famoso espinho na carne. O que permitiu a Paulo não só suportar, mas até se gloriar nas fraquezas, foi a remoção do problema. Foi a revelação divina sobre o propósito daquilo. A graça de Deus seria suficiente. O poder dele se aperfeiçoaria na fraqueza.
Uma vez que Paulo entendeu o porquê, aí ele pôde cooperar com a graça divina naquela situação. O Sorge também lembra do Salmo 73, onde o salmista Asaf está confuso, perturbado com a prosperidade dos maus e o sofrimento dos justos, até que ele entra no santuário de Deus, lá no verso 17. É nesse lugar de presença divina que a perspectiva muda, que os enigmas começam a fazer sentido. É ali que se ganha a compreensão que alimenta a perseverança alegre. Aquela confiança de Romanos 8:28, sabe? De que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Essa conexão entre entender o propósito e conseguir perseverar é muito forte mesmo. E a ideia de que as escrituras são uma fonte direta dessa força também é explorada, né? O Sorge destaca um termo que Paulo usa em Romanos 15:4, falando do que a gente ganha das escrituras, perseverança e encorajamento. Ele até se detém na palavra grega para perseverança ali, a upomone. De fato, ele explora um pouco o significado dessa palavra upomone, que vai além da simples paciência, carrega a ideia de constância, de firmeza sob pressão, capacidade de suportar. É uma resistência ativa, longanimidade, não é uma espera passiva, sabe? Mas uma firmeza ativa. O Sorge descreve a própria experiência dele, de quando se sente desgastado, ele volta para as Escrituras e encontra ali não só consolo, mas uma renovação dessa upomone, dessa postura de esperar ativamente em Deus. A lógica que ele apresenta é que a própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um testemunho consistente do caráter de Deus e do padrão dele de recompensar a fidelidade e a perseverança. Ver essa história se repetindo de tantas formas, com tantas pessoas, em tantos contextos diferentes, mas com o mesmo Deus fiel agindo. Isso fortalece a esperança e, de certa forma, infunde no leitor essa qualidade perseverante. É como se as Escrituras transmitissem a própria constância de Deus para quem medita nelas. E para tornar essa ideia de transformação através da dificuldade ainda mais palpável, o Sorge usa uma metáfora bem conhecida, a da pérola. Sim, é uma imagem poderosa, né? A pérola, como a gente sabe, nasce de um incômodo, de um sofrimento para a ostra, um grão de areia, um parasita, algo que entra ali na concha. A ostra reage cobrindo esse irritante com camadas e camadas de nácar. E o resultado final é uma joia preciosa. No contexto do livro, essa pérola simboliza o trabalho transformador que Deus realiza em nós durante os períodos de provação, especialmente quando esses períodos são vividos na intimidade do lugar secreto. E o Sorge adiciona um detalhe crucial a essa analogia. O valor da pérola, muitas vezes, está relacionado ao tempo que o irritante ficou ali e ao tamanho que ela atingiu. Isso leva ele a sugerir que a duração e a intensidade da provação podem ser proporcionais ao valor daquilo que Deus está formando em nós. Quer dizer, a grande sacada aqui é que a duração da dificuldade não é só um teste de resistência. Pode ser o próprio fator que multiplica o valor do que Deus está construindo na gente. E a confiança nesse processo formativo, mesmo que doloroso, que nos capacitaria a considerar motivo de grande alegria, como diz Tiago. Uau! Isso muda bastante a perspectiva sobre aquelas provações que parecem não ter fim. E o livro termina com um exemplo bíblico muito marcante dessa perseverança que é recompensada. A experiência do apóstolo João lá na ilha de Patmos. Exato. O cenário que a gente lê em Apocalipse 1, verso 9, é desolador. João, já idoso, um dos últimos apóstolos vivos, está exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Dá para imaginar o sofrimento físico do exílio, numa ilha rochosa, a solidão, talvez a sensação de inutilidade, né, de que os últimos anos dele estavam sendo desperdiçados longe das igrejas que ele cuidava. Com certeza não era o final heróico que ele talvez tivesse imaginado para si mesmo. Mas qual foi a resposta dele que ficou registrada? Em vez de ficar se lamentando ou se entregar ao desespero, João afirma: "No dia do Senhor, achei-me no Espírito." Apocalipse 1:10. Mesmo isolado, mesmo sob pressão, ele manteve a disciplina espiritual dele. Ele foi proativo em buscar a presença de Deus, em cultivar o seu lugar secreto, em permanecer conectado ao amado da sua alma, apesar das circunstâncias serem totalmente adversas. A segunda é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes.
Elas advogam a seu favor ou contra. E a consequência dessa perseverança na intimidade foi extraordinária. O Sorge interpreta que Deus honrou João, não necessariamente tirando ele da ilha naquele momento, mas concedendo a ele algo muito maior, uma revelação sem precedentes da glória de Jesus Cristo ressurreto e glorificado. Uma visão panorâmica do plano divino para a história, que ele foi instruído a registrar no livro do Apocalipse. A mensagem implícita na leitura do Sorge é clara. Deus valoriza imensamente e recompensa aqueles que o buscam de todo o coração e perseveram na intimidade com ele, especialmente durante os tempos de provação. E a recompensa mais frequente, e talvez a mais valiosa, não é necessariamente o alívio imediato das circunstâncias, mas uma revelação mais profunda dele mesmo, da sua beleza, da sua glória, do seu poder. Conhecer a Deus mais intimamente se torna a própria recompensa da perseverança. E isso amarra bem a ideia final do capítulo. Munidos do poder do Espírito Santo, um poder que Sorge insiste é acessado e cultivado nesse lugar secreto de relacionamento contínuo. Qualquer provação, por mais difícil, por mais longa que seja, pode ser não apenas suportada, mas suportada com essa alegria sobrenatural. A alegria vem da presença de Deus que a gente experimenta e da magnitude da recompensa potencial, que é o próprio Deus se revelando a nós de maneiras novas e mais profundas. Excelente! Fazendo um resumo bem rápido, então, a perseverança é apresentada como uma disciplina espiritual ativa, essencial, né? Não um fardo passivo, especialmente crucial nos tais desertos da vida. Ela nasce e é nutrida no lugar secreto, na busca intencional constante de Deus. Ganha força e propósito quando a gente entende pela palavra e pela presença dele que as nossas lutas não são em vão. E talvez o mais surpreendente, pode ser vivida com uma alegria resiliente, que é fruto do poder divino agindo em nós. A mensagem final do autor é um chamado direto à ação, ou melhor, à não desistência. Jamais desista. E para levar essa reflexão um passo adiante, fica aqui um pensamento talvez baseado na nossa conversa, considerando essa imagem da pérola, que fica mais valiosa quanto mais tempo o grão de areia fica lá e mais camadas são adicionadas, como é que essa perspectiva pode alterar a forma como a gente encara aqueles desafios que parecem se estender indefinidamente na nossa jornada pessoal? O que significa ver o prolongamento da dificuldade não apenas como um fardo a ser suportado, mas potencialmente como um processo que está ativamente aumentando o valor e a beleza do tesouro espiritual que está sendo formado dentro da gente? Fica aí a reflexão. Uma reflexão profunda mesmo para a gente mastigar durante a semana. E lembrando que continuaremos explorando outras facetas deste livro incrível, Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sodi, em futuras análises. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Que a bênção de Deus esteja com todos nós.